Vamos falar de um assunto que está moldando o nosso tempo, muitas vezes sem a gente nem perceber. Não se trata de ídolos de pedra ou deuses antigos. A idolatria moderna é bem mais sutil. Ela aparece na forma de personalidades, políticos, marcas, e ela exige uma servidão que, aos pouquinhos, vai matando o pensamento crítico. Essa frase do Nietzsche, nossa, ela diz tudo, né? O que a gente vê hoje em dia são servos modernos, e o mais curioso é que muitos têm orgulho das próprias correntes. A gente segue, a gente repete e defende ideias sem nunca parar para questionar de verdade. Então, vamos direto ao ponto. Nessa primeira parte, vamos entender o que significa ter uma mente que, basicamente, parou de pensar por conta própria. O conceito central é esse aqui, o da mente morta. E veja bem, não é uma mente que não sabe das coisas, mas uma mente que não quer mais saber. É aquele estado em que a pessoa meio que terceiriza a verdade, a moral, o pensamento, entrega tudo para outra pessoa. Afinal, o conforto de ter respostas prontas é bem mais fácil do que a angústia de ter que pensar. E essa tabela aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, a mente crítica, que é ativa, ela questiona, duvida, analisa. Do outro, a mente morta, totalmente passiva. Ela só repete, obedece e consome. Uma está buscando a verdade, a outra está buscando um lugar para pertencer. E é aqui que mora o perigo. Essa idolatria moderna cria um ambiente onde duvidar se torna um crime. Certos discursos viram algo sagrado, intocável. E o ponto crucial é que, quando não existe espaço para a dúvida, também não existe espaço para a inteligência florescer, ela simplesmente não respira. Mas por que isso acontece? Na próxima parte, a gente vai fundo nas razões psicológicas que levam a gente a ter essa necessidade de adorar alguém ou alguma coisa. A pergunta fundamental é essa: de onde vem essa necessidade que a gente tem de eleger heróis, gurus, ídolos? Podem ser reis antigos ou influenciadores digitais, não importa, a essência parece ser a mesma. A fonte que estamos analisando sugere que a raiz de tudo é o medo. É bem mais fácil seguir um mapa que outra pessoa desenhou do que se aventurar por conta própria e ter que lidar com as consequências, né? O ídolo oferece um alívio para essa ansiedade toda. Psicologicamente, o mecanismo que entra em ação é a projeção idealizada. Basicamente, a gente pega todas as nossas esperanças e qualidades que gostaríamos de ter e projeta numa figura externa. Essa pessoa se torna um espelho distorcido que parece perfeito, inalcançável, e isso, claro, nos faz sentir menores e mais dependentes. E esse processo todo se desenrola em 3 passos. Começa com a admiração. Depois vem a imitação, onde se adota uma identidade emprestada. E, por fim, o esquecimento. A pessoa se perde tanto no outro que esquece quem era, entrega a própria autonomia. É a armadilha da idolatria. Mas essa nossa necessidade de adorar não existe no vácuo, né? Então, como é que os sistemas externos lá fora exploram e até amplificam esse sentimento? Olha, é fundamental entender isso. A idolatria de hoje não é um fenômeno espontâneo, ela é fabricada. Existe uma verdadeira máquina da idolatria, a cultura de massa, que foi projetada para criar ídolos e, mais importante ainda, para fabricar a nossa necessidade de consumir eles. E essa máquina se apoia em 3 pilares. Primeiro, o entretenimento, que distrai e anestesia. Depois, as mídias sociais, que colocam a gente num ciclo infinito de comparação. E, por fim, a publicidade, que transforma o desejo numa forma de obediência. Juntas, essas forças não querem que a gente pense. Elas querem que a gente consuma. Essa citação do Guy Debord é genial porque ela captura perfeitamente a nossa realidade. A gente deixou de viver para ficar assistindo a vida. Deixou de ser para ficar imitando uma imagem. A vida virou um espetáculo e os ídolos são os atores principais que nos dizem como atuar. E na nossa época, o motor dessa máquina são os algoritmos. Eles nos entregam exatamente o que a gente quer ouvir, nos trancando em bolhas de confirmação. Eles entendem nossos medos e desejos e nos alimentam com mais da mesma coisa, tornando quase impossível pensar diferente. Ok, a gente já analisou o problema e as suas causas, mas existe uma saída? A última parte foca exatamente na solução. A rebelião que começa dentro da nossa própria mente. A tese central da solução é simples, mas muito poderosa. Em um mundo que prefere seguidores a pensadores, o ato mais subversivo que existe é simplesmente pensar por conta própria. É uma rebelião silenciosa, mas talvez seja a mais revolucionária de todas. Esse slide mostra bem os 2 caminhos.
Liberdade não significa abandonar tudo em que se acredita. Significa se engajar com consciência. Significa escolher o desconforto do questionamento em vez do conforto da obediência cega. E as consequências de não pensar são muito graves. Hannah Arendt nos mostrou que o maior mal pode não vir de pessoas monstruosas, mas de pessoas comuns que abrem mão da sua capacidade de refletir. A tragédia hoje pode estar nas telas e nos discursos que a gente consome sem nenhuma crítica. Então, como a gente começa? Aqui estão alguns passos práticos. Desenvolver critério. Buscar ativamente o que nos desafia. Seguir vozes que nos fazem pensar, não só concordar. E, o mais importante de tudo, a gente pode admirar pessoas e ideias, mas sem se ajoelhar para elas. A admiração inspira, a adoração paralisa. Kant definiu o esclarecimento como a saída de uma imaturidade que nós mesmos nos impomos. O convite dele, e o nosso aqui, é para a gente assumir a responsabilidade pelo nosso próprio pensamento e finalmente sair dessa menoridade intelectual. E a gente termina com uma missão que cabe numa única pergunta. Quando todo mundo estiver dizendo siga-me, acredite, compre, talvez a atitude mais corajosa e libertadora seja simplesmente parar e perguntar por quê. Porque no fim do dia, quando a mente se ajoelha, a liberdade morre e a escolha de mantê-la de pé é nossa.